Veste a camisola da tua equipa do coração, entra no relvado, te acomoda e coloca esse vídeo para rodar no maior ecrã que você tiver. Hoje é dia de falar de 5 jogos de futebol que marcaram época e revolucionaram a indústria. Se você não entendeu nada do que eu falei no começo, não tem problema, esse vídeo também é para você. É que quem cresceu nas décadas de 1980 e 1990 e jogou alguns desses jogos que a gente vai citar aqui, está muito acostumado a termos como ecrã, camisola e relvado, que significam respectivamente tela, campo de jogo e camisa de clube de futebol. A gente fez uma lista repleta de nostalgia aqui para falar de jogos de modo carreira e no estilo manager que marcaram história e que foram alvo também de grandes franquias como a EA Sports e a Konami, tanto que os modos carreira, eles existem até hoje não só em jogos de futebol, mas também em jogos como de corrida de Fórmula 1, por exemplo. O modo carreira nos jogos da EA Sports, por exemplo, começou no FIFA 2008 e o PES 2009 da Konami também começou a trazer essa modalidade. Mas a verdade é que já existiam outros jogos, inclusive de sucesso, que tinham essa modalidade e por isso ela se tornou mainstream. O caso dos managers não aconteceu tanto dessa forma, né? No caso, não chegou nas grandes empresas, né, como a Konami e a EA Sports. As tentativas deles não deram muito certo e os grandes nomes são esses históricos que a gente vai trazer nessa lista, um especial que existe até hoje. Antes da gente começar, então, eu já queria deixar o convite aqui para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Se você curte games, também saiba que a gente tem uma conta lá na plataforma roxa. Tenho certeza que você vai gostar tanto dos conteúdos que a gente publica aqui no YouTube e lá na roxinha, beleza? Vamos lá! Se você quiser saber mais detalhes sobre todos os jogos que vão ser citados nessa lista, tem um link aqui na descrição, inclusive com o link para baixar cada um desses jogos. Então a gente vai começar pelo único representante do modo carreira em que você é um jogador de futebol, que aqui na nossa lista é o New Star Soccer, uma franquia lançada em 2003, que teve um segundo jogo em 2004, e nesses primeiros 2 jogos você só podia controlar usando o mouse. Foi em 2005, com o New Star Soccer 3, que a história começou a mudar. Aí você podia usar um controle, um joystick ou mesmo o teclado para controlar o seu jogador, e também começou a ter ações dentro e fora de campo que influenciam diretamente na sua carreira. Esse jogo é muito divertido porque você desenvolve os seus fundamentos nos treinamentos e também nos jogos, você é avaliado jogo a jogo e isso influencia no valor do seu passe para que você vá crescendo na carreira, indo para clubes maiores, mas também a parte mais divertida no meu ponto de vista é que você toma decisões fora das 4 linhas, como por exemplo, curar uma lesão usando um remédio que tem doping e aí você corre o risco de ser pego. Você pode tomar um trago, né, beber demais e entrar bêbado em campo e sofrer as consequências por isso, né, não conseguir controlar o jogador direito. Você pode fazer apostas, enfim, é muito divertido. É realmente a vida real de um jogador, né, trazida para um ambiente simples, né, um jogo simples em 2D, mas muito divertido. Tanto que o New Star Soccer 5 tem um trailer magnífico que explora justamente esses diferenciais. Assim, no caso do New Star Soccer 5 você pode até jogar poker, por exemplo, e ver essas ações acontecendo, que é o mais legal de tudo. E o New Star Soccer 5, no caso, ele é um jogo até premiado. Ele ganhou o BAFTA 2013 na categoria Sports Fitness, vencendo até mesmo o FIFA para console naquela época. No caso, o New Star Soccer que venceu foi a versão para celulares. E apesar de ser de 2012, a versão mais atual, o New Star Soccer 5 continua muito atual e você pode baixar pelo link que está aqui na descrição. Agora é hora de falar de uma sequência de managers incríveis e o pai de todos eles é o Elifoot. O Elifoot foi criado por um desenvolvedor português chamado André Elias e a primeira versão foi lançada em 1987 para um microcomputador muito popular na Europa naquela época, chamada ZX Spectrum. Depois desse lançamento, o Elifoot ainda teve 4 versões para MS-DOS, até que em 1994 teve a primeira versão para o PC, como a gente conhece hoje, que foi para o sistema operacional Windows 1.0. Depois de 4 anos sem jogos, o Elifoot 98 surgiu e é, sem dúvida nenhuma, o jogo mais famoso da franquia. Ele teve todo um contexto favorável por ter sido lançado num ano de Copa do Mundo, né? No caso a Copa do Mundo da França, e também trouxe uma base de dados bem interessante
com equipes de diversas ligas, mas até por conta da limitação de memória na época, por mais que tivesse uma série de ligas disponíveis, tu só poderia carregar no jogo um número limitado. O Elifoot 98 realmente marcou época. Eu lembro que na época o meu Discord era ligar para os meus amigos e ficar jogando e falando ao telefone, tipo, narrando os gráficos ali, que não tinha quase nenhum detalhe, mas realmente era muito emocionante, mesmo tu não podendo ver as partidas. E acho que quem nasceu nos anos 80, mas talvez principalmente nos anos 90, que nem eu, vai se identificar muito com isso. Elifoot realmente era muito divertido. Tinha táticas super simples, na verdade. Por exemplo, tu contratava um atacante de força 50, de força 40, lá na 4ª divisão, e só tendo um atacante muito bom já era suficiente para tu ir subindo de divisões. Por exemplo, tinha alguns atletas muito cobiçados, tipo o Stoichkov, o Bruno Gimenez, César Ramírez, que eram opções assim que tu podia juntar um dinheirinho, vender uns jogadores ali para fazer uma graninha, pegar só um atacante e começar a tua ascensão nas divisões. E como era um jogo simples, a mecânica é bem básica assim para um treinador, né? Contratar e vender jogadores, aumentar a capacidade do estádio, escalar os jogadores, enfim, poder trocar de clube, né? Poder ser demitido se tu estiver indo mal, poder ser contratado por equipes maiores se tu estiver indo bem. Enfim, é um jogo que merece muito a sua atenção e que existe até hoje. Inclusive, no artigo que está aqui na descrição, você pode baixar a versão mais atual, que é o Elifoot 20. Achou que a gente ia falar de um manager português e o Brasil ia deixar barato e ficar para trás? É claro que não. O Brasil também tem o seu manager de sucesso, que é o Brasfoot. Ele foi criado em 2003 pelo desenvolvedor Emanuel dos Santos e se tornou o primeiro jogo do estilo produzido no Brasil. Ele é muito similar ao Elifoot, né, esteticamente, só que teve alguns diferenciais que fizeram sucesso aqui no Brasil, principalmente pela possibilidade de jogar campeonatos estaduais. Para vocês terem uma ideia do efeito Brasfoot na nossa cultura, uma das buscas mais feitas no Google é jogos de futebol tipo Brasfoot. Ou seja, não é nem jogos de futebol tipo Elifoot ou a busca pelo Elifoot. As pessoas querem saber do Brasfoot. E o Brasfoot existe até hoje. Assim como o Elifoot, você também confere no artigo lá no nosso site e pode baixar a versão mais atual. Se você não gostava de jogar os jogos no estilo Manager porque não podia ver a partida acontecendo, o Championship Manager, com alguns anos de vida, mudou esse cenário. Lançado em 1992 pelos irmãos ingleses Paul e Oliver Collier, o CM sempre levou a sério a questão da base de dados. Tanto que a primeira versão do jogo, o Championship Manager 93, logo recebeu o que hoje a gente conhece como DLC, só que na época era por disquete, trazendo atualizações das ligas italianas. O CM, por natureza, na primeira versão, era somente com a liga inglesa. E aí o CM foi o carro-chefe da vida dos irmãos Collier e eles fundaram a Sports Interactive. O CM foi se desenvolvendo muito jogo após jogo e no CM 2000-2001, além de ser lançado para PC, ele também teve uma versão para Xbox. Particularmente a primeira versão que eu joguei foi o CM4, que foi também o primeiro jogo que trouxe a possibilidade de assistir as partidas vistas de cima, como se fosse um jogo de futebol de botão. Só que o CM4 teve uma série de problemas, não foi tão bem recebido, logo teve que ter uma outra atualização, que é o CM0304, que corrigiu esses bugs, trouxe várias melhorias, só que os problemas do CM4 também causaram rusgas internamente entre a Sports Interactive e a publisher Eidos. Então depois do CM0304 as duas romperam e daí em diante a vida do CM foi ficando cada vez mais fraca, até que em 2011 foi a última versão do CM como a gente o conhece. Depois disso a empresa Square Enix até tentou dar uma sobrevida, mas mudou o nome para Champman e lançou versões até 2017, e em 2018 a empresa removeu todos os jogos das lojas de aplicativo que vinham sendo focados somente no mobile. Se estiver gostando da lista, já deixa o like aqui, porque o like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas. E agora vamos para o último nome da nossa lista, que é o Football Manager. Lembra da rusga entre Sports Interactive e Eidos? Então, dessa briga nasceu o Football Manager. O FM, como é mais conhecido, foi lançado pela Sports Interactive em parceria com a Sega. A vantagem competitiva ficou toda com a Sports Interactive, porque a famosa base de dados que fez o sucesso do CM ficou toda com a Sports Interactive. O único problema foi realmente a questão de trocar o nome, mas, como vocês vão ver, isso não foi um grande problema, na verdade. Desde a primeira versão, que é o FM 2005, o jogo já mostrou que veio.
Para vocês terem uma ideia, mesmo o jogo sendo ainda com aquele estilo de jogo de botão visto de cima, a interface do FM era muito superior, na minha opinião, às do CM daquela época. E além de ser um jogo visualmente mais bonito, também trouxe uma série de funcionalidades, como relatórios mais inteligentes durante e após as partidas, e também reações do treinador para com seus comandados. O FM realmente não demorou para se sacramentar. Depois do lançamento do FM em 2006, a SEGA já foi lá e pá! Comprou a Sports Interactive de vez. A era das partidas no estilo futebol de botão se encerrou em 2009 e de lá pra cá os gráficos só melhoram. Aí você pode estar pensando, Alisson, mas o que tem a ver essa base de dados? Cara, é pelo seguinte, o FM tem muita gente espalhada pelo mundo, trabalhando, analisando times, analisando jogadores, e isso se traduz em informações muito precisas dentro do jogo, desde o lançamento, desde os tempos de CM também. Para vocês terem uma ideia, o clube Everton, clube inglês, em 2008 chegou a fechar um contrato com a Sports Interactive para ter acesso a essa riqueza de dados. E o que isso significava para o Everton? É ter acesso a mais de 1.000 profissionais que estavam analisando 20 mil times em 50 países, o que dava um total de 370 mil descrições precisas à disposição do Everton. Isso para os managers do Everton na vida real era sinônimo de sucesso, né? Eles poderiam contratar craques, né, joias ainda não lapidadas e trazer nomes muito bons a baixo custo ou até mesmo às vezes de graça, né? Então, como eu falei, o FM é o dominante no Manager, é o mais famoso de todos e existe até hoje, cresceu muito, agora é disponível tanto para PC quanto para Mac e pode ser baixado em lojas como a Steam e a Epic Games. Confere lá no nosso artigo se você tiver interesse para saber como baixar. É isso, pessoal, eu espero que o clubismo tenha aflorado aí em vocês, que vocês tenham gostado da nossa lista. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam que faltou algum jogo também que marcou a época. E a gente quer saber também a história de vocês com esses jogos, vocês chegaram a jogar algum deles, não conheciam ainda? Enfim, contem aqui nos comentários, beleza? Por hoje é isso, até a próxima e valeu!